Então, bora lá. O que você tem para contar? Hoje é o seu dia de contar. Então, queria primeiro entender melhor com você como é que funciona. Você mandou aquela avaliação, né, do projeto lá, que tem o que vocês acharam, aí as recomendações, etc. Aí eu queria entender contigo como é que funciona. Se agora, por exemplo, eu já posso tocar para fazer, de repente, alguns materiais educativos, uma cartilha ali, se tem que seguir algum cronograma definido aí por vocês. Você consegue compartilhar o documento? A gente vai falando em cima dele. Consigo sim. Deixa eu só abrir aqui que eu não estava com ele aberto. Você diz o que você mandou, né? Ou a É, minha apresentação. não, que eu mandei. Fechou. Oi, Bel. Olá? Já Boa conhece a tarde. Sara? Não, Então, não Sara, conheço, fazer não. as apresentações primeiro. Quem Isso. é, de onde que é, o que faz, por que está aqui. E aí a gente Isso. continua. Então você se apresenta, Sara. Fechou. Prazer, eu sou a Sara, eu moro aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Eu tô aqui para fazer parte do projeto IA para o Bem de Todos. Ali apresentei um projeto que busca trazer conscientização desse ambiente digital para jovens. E estou aqui justamente porque essa é a minha área de atuação, eu trabalho com privacidade e proteção de dados. Eu recém descobri que eu gosto bastante dessa parte de conscientização, descobri no trabalho, inclusive, trazendo esse pilar de treinamento e conscientização. Só que meu trabalho não dá para ser totalmente focado nisso, tem a parte mais técnica. E eu pensei, bom, seria bacana se eu encontrasse uma oportunidade de fazer isso de uma forma Perfeito. para que ajude alguém. Então, foi assim que eu encontrei o projeto de vocês também. Que bom, muito bom. Muito prazer ter você aqui. Vai ser muito bom trabalhar com você. Você falou que mora na Zona Norte, aonde? Isso, é freguesia, não sei se Na você conhece. freguesia do Ó. Isso, Porque eu sou de São Paulo também, nasci, cresci e casei na Vila Maria. pertinho, é bem É próximo. pertinho. Então, mas agora eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, Uhum. e eu tinha uma OSC também no Brasil, no Guarujá, quando eu morava no Guarujá. Trabalhei lá bastante com o Fernando, mas aí eu vim embora, os filhos e netos estavam aqui nos Estados Unidos, eu vim para cá, a gente já com uma certa idade viemos para cá, para descansar. Mas aí o Fernando me chamou o Fernando me chamou para fazer parte do Conselho Comunitário Consultivo da OSC, né, da Link. E aí, como não poderia dizer não para ele, eu estou aqui, trabalhando mais do que eu vim descansar. Não, mas eu estou muito feliz, muito bom. E estou aqui para ajudar, para aprender também, tá? E a gente fica contente, muito feliz com você, tá? Bacana. E, Obrigada. e fazendo algumas conexões do que você ouviu quando você chegou, de que então vim para o Guarujá para fazer o projeto de Jovens em Rede, Mulheres em Rede, Jovens Unidos Conectados, etc, etc, etc. Há 15 anos atrás, o projeto era com a prefeitura, no fim não deu nada certo. Tudo que eu falei foi no projeto Neemias, que era a OSC que ela era presidente, aí no fim era virei gerente de projeto, colaborador, talvez um papel parecido com o que você está agora. E daí para frente as coisas aconteceram. Uma coisa que eu acho sempre importante destacar é que quando eu cheguei eu era 100% mundo corporativo, competitivo.
meritocracia, etc. Não entendia aquela história do fragilidade, vulnerabilidade, para mim era tudo manha, falta de vergonha, etc. E a realidade foi transformando e essa mudança realmente, a gratidão a Bel é incrível. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar, de que a gente trouxe a visão do pedagogia baseada em projetos lá do Laboratório Social da Microsoft em Bangladesh, faz 15 anos, e isso continua sendo novidade, e na hora que a gente fala com o educador, é a base do Prêmio LED. O Prêmio LED está baseado em pedagogia baseada em projetos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente percebeu que quem vem do mundo corporativo entende pedagogia baseada em projetos. E, infelizmente, a grande maioria dos educadores que tem formação tradicional de pedagogia não entende o conceito. Então, a gente tem uma oportunidade, um papel muito grande, que é mostrar para os alunos o que é raciocinar como projeto. Então, a gente, desde falar para o aluno que quer fazer festa junina, e ele fala, tá bom, então isso é um projeto? Não, vou fazer o torneio de interclasses. Tá bom, isso é um projeto que tem todas as regras, e você pegar até tudo que você já conversou, falou, e falar, tá bom, olha, tem tudo isso dentro do seu projetinho. Ele pode ser pequeno, médio ou grande. Se você entender isso, muda tudo. Então, eu acho assim super legal a sua proposta, que é conseguir traduzir, e sempre foi um papel importante. A outra coisa que eu destaco foi que há 15 anos atrás, quando a gente chegou, já tinha o Sebrae, já tinha o Senac e já tinha essa visão de que a transformação social de verdade é geração de renda e autonomia. E isso é essencial. E para mim foi marcante quando a gente teve contato com o Yunus, Prêmio Nobel da Paz, Negócio do Povo, etc. Muito tempo depois, inclusive quando ele veio aqui, etc., a gente acabou se aprofundando mais. Tem uma frase dele que me marcou muito, de que o ser humano nasceu para ser livre. Infelizmente, temos um planeta de escravos de luxo. E aí eu descobri que eu fui a maior parte da vida um escravo de luxo, que trabalhava para o sonho dos outros, e o meu sonho não estava em lugar nenhum das minhas prioridades. Então, você pega esses conceitos, esses valores, para nós são fundamentais. Na hora que você fala, olha, o que eu quero fazer, tem que resgatar, ainda mais que a gente fala de jovens em situação de vulnerabilidade, em que você vai perceber que ele vai dizer que não tem nem o direito. Na hora que a gente fala de projeto de vida, pode, isso não é para nós, não sei o quê, o negócio está russo, não quer arranjar grana, arranjar um trabalho para ajudar em casa, que sonho, que facul, que isso, que aquilo. Então, conseguir trazer, assim, de que é possível, sim, tem o direito, sim, e é uma responsabilidade nossa mostrar onde está o futuro. Então, a sua área, eu acho muito interessante, tem algumas áreas. Por quê? Porque você consegue dizer, não, mas Fernando, eu estou fazendo transição de... Não importa. Na cabeça do jovem, você está tão no futuro, é como você viesse, sei lá, de volta para o futuro, você viesse de 20 anos depois... Contar o mundo é assim, tá? Mas o mundo é assim? O mundo é assim. E a gente falar, e como é que faz para ir nesse mundo que é daqui 20 anos, que para você é hoje, e para ele talvez, se ninguém contar, talvez não vai descobrir nunca. Porque é uma... E vai ficar sempre no mesmo rumo que ele está, né? E não é para isso. Valores. Então... E agora está com você. Então, Bel, ela já fez uma primeira proposta, e aí a gente já fez a avaliação. Então, repassando, ela queria saber então, o que faz o próximo passo. Então, a gente está exatamente nesse ponto que eu pedi para ela então, compartilhar a avaliação e a gente ir respondendo as perguntas. A regra geral, para você ficar tranquila, tem gente que se assusta na hora que vê. Meu Deus, tem que fazer tudo isso? A primeira pergunta que estava, quando eu te mandei, era avaliar o que você acha que faz sentido ou não. A outra coisa que a gente sempre vai estar repetindo, e ficou muito claro para a gente quando a gente teve a avaliação da Globo, que eles falaram, nossa, me impressionou que os voluntários, os alunos sempre motivados, com brilho no olho, etc.,
Mas a gente falava com eles, eles falavam do projeto deles, não do seu. O que vocês fizeram? Eu falei no início, eu falei, mas o projeto era deles mesmo. Eles que propuseram, e aí ela falou, por isso que esse nível de compromisso e envolvimento, eles não estão cumprindo tabela, distribuindo ovo de Páscoa, tu gosta de ovo de Páscoa, mas vocês não estão cumprindo tabela, eles estão indo atrás de um sonho, que é dele. E do aluno, como a gente costuma dizer, de uma coisa que está pegando. Então, você fica à vontade, Fernando, eu mal comecei a chegar, e ainda vou ficar falando que isso daqui eu acho que não devia ter. Quanto mais cedo você se liberar disso, mais rápido a gente anda. Porque se você falar, Fernando, tem uma coisa aqui que para mim não tem nada a ver. Ou a gente tem que explicar, ou você vai falar, então, eu não tinha nada a ver mesmo. Então, bora lá. Conta o que você entendeu, o que você acha, isso para mim faz sentido, achei legal. Isso para mim não faz sentido, isso daqui para mim não tem nada a ver. Tá? E a outra coisa do tempo, a gente sempre vai estar muito cuidadoso com o tempo, porque você vem da experiência corporativa, projeto precisa de tempo, precisa de locação de tempo, e colocar um escopo que depois não dá conta é um jeito de gerar infelicidade. Então sempre a gente vai estar perguntando, o que a gente quer fazer cabe no tempo da Sara? Porque se não couber, a gente tem que começar ou fatiar ou mudar o prazo. E não adianta, não, mas vamos fazer porque tem que. Aqui não tem que nada, então você pode, talvez, no corporativo, às vezes tem que engolir um monte de coisa que não dá para fazer, e alguém falou que prometeu, vai ter que fazer do mesmo jeito. Aqui é poder ter ao mesmo tempo essa leveza. Sim, verdade. Tá? De conseguir avaliar, isso daqui eu acho que faz sentido, e vou fazer. Isso daqui, nossa, Fernanda, achei lindo para o ano que vem. Esse ano nem a pau. Quer ver uma coisa bem simples? Alguns projetos a gente tem comparado com o Futuras Cientistas, que é o nosso segundo referencial, o primeiro o LED e o segundo é do Futuras Cientistas. E lá tem um requisito 80 horas. Então teve alguém, Fernando, mas eu não tenho condição de fazer um projeto com carga horária de 80 horas. Eu estava pensando num de 12, de 15. Eu falei, ótimo, o seu projeto vai ter 12, vai ter 15. Esse outro nível precisa chegar aqui. Se vai chegar com mais gente, vai chegar em 2026 e 2027, e tudo bem. A questão é, relaxa. O seu é viável com 12, vamos fazer com 12 e vamos fazer ele acontecer. Então é melhor feito do que sonhado. Sim. E não feito. Mas eu achei que fez muito sentido aqui, fiquei só com a dúvida que eu comentei contigo, né, por onde começar, mas aí pelo que eu entendi, aí me corrijam se eu estiver errada, eu tenho essa flexibilidade aqui para estruturar todo o projeto, apresentar para vocês ali, a estrutura, assim, total, vai começar assim, o andamento, meio e fim. E aí até pergunto isso mesmo. E aí as minhas dúvidas entram nesse ponto. Então é isso mesmo, né? É isso. E outra coisa para deixar bem claro, a gente foi juntando LED, Voa, PEX Voa, Melhores ONGs, etc. E aí a gente percebeu que tinha um problema seríssimo, complicadíssimo, que era tanta referência, tanto conhecimento, que no fim ninguém conseguia entender. Aí o que a gente resolveu fazer? A gente tentava explicar tudo isso. A gente falou, não vai dar certo. Viva a IA, a gente conseguiu fazer o contrário esse ano é o primeiro que a gente está fazendo, a gente pegou tudo isso que a gente tinha, requisito, matriz de avaliação do LED, metodologia baseada em projeto, programa Voa, Canvas, tudo, e foi pegando os instrumentais e foi enfiando nas IA. Pegamos 5 IAs, e agora a gente faz o seguinte, quando você mandou a sua descrição, ele checou a sua descrição e as evidências contra tudo isso que eu falei. E disse, olha, atendeu tudo isso daqui, esses pontos de observação, e aí o que você vai falar? Fernando, eu atendi coisa que eu não sabia nem o que era, e tem hora que a situação vai acontecendo. Fernando, o que é esse negócio que diz que eu atendi e eu não sabia nem, eu não sei direito nem o que é, e eu atendi esse negócio? Você atendeu esse negócio.
Aqui está dizendo que eu não atendi uma coisa que eu preciso a um ponto de atenção. Por que isso é um ponto de atenção? O que isso tem a ver? Então a gente chegou à conclusão que é muito mais simples e ficou extremamente objetivo, a Bel, inclusive, que acompanha os voluntários, assim, testemunha, que você fala, tá bom, eu entendi, não entendi isso daqui, na hora que chega lá no fim desse documento, pronto, próximo. Tá? E aí você vai falar, bem, por conhecimento anterior, por referência, etc. E tem coisas, vamos pegar aqui o sustentabilidade a longo prazo, uma coisa que vem também chamando muita atenção. Pô, mas por que fala de parceria, de capacitação, de estruturar? Porque a gente sempre vai falar de projeto sustentável, projeto que continua. E uma das coisas de projeto que continua, a Sara tem que ter focado, eu quero que o meu projeto continue, mesmo que eu não possa continuar. Eu quero que ele escale, mesmo que eu não possa ir pelo Brasil afora. Mas eu tenho que começar de algum lugar. Então, quanto mais essas coisas ficam claras no início, mais a gente anda rápido e você vai entendendo os nossos próprios valores. E por que a gente destaca? Esses são os critérios do LED? São. Quer dizer que se eu fizer isso daqui, eu tenho um projeto de alto nível no modelo de avaliação de projeto educacional para o futuro? Sim. Mas tem que participar desse prêmio LED, desafio LED? A resposta é claro que não. Se quiser. Mas que tem a oportunidade, sim, de absorver a metodologia e de trabalhar com quem está entendendo a mesma coisa. E por isso que eu comentei, a maior dificuldade que a gente tem, a gente recebe professores também, eles não conseguem entender pedagogia baseada em projeto. Eles ficam da aula, e a gente, mas qual o problema que você quer resolver? Não consegue responder a pergunta. Deixa eu só abrir a porta, já volto enquanto a Bel vai conversando. Isso. Mas você sabe que nos Estados Unidos, todas as crianças, né, mesmo quando os meus netos eram menores, que eram na escola, no fundamental aí para vocês, né, que era elementar, eles já faziam projetos. Isso é bacana. Toda a lição deles, as coisas, é tudo em projeto. O que você está fazendo? Ai, eu estou fazendo um projeto disso, sabe? Era só assim. Agora que a gente está, né, trabalhando com isso, que a gente vê, né, eles não falam que é um projeto dessa, como o Fernando fala, mas é tudo. Sim. Já não aprendendo, né? Isso, exatamente, já vai preparando eles, porque assim, quando eles começarem a trabalhar, por mais que assim, agora eles não tenham essa noção de que é um projeto que eles estão fazendo, quando eles começarem a trabalhar, não vai ter essa dificuldade, porque eles já vão estar acostumados com isso. Exato. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Você vê aqui, nem os professores sabem, né? Sim. E aqui eles começam já desde o começo a fazer isso. Então agora já saíram da faculdade, já estão trabalhando, e para eles assim é normal. E aqui, assim, quando começa a trabalhar, é um mundo completamente diferente, né? A gente começa a descobrir um mundo, literalmente, como o Fernando comentou, um mundo que não sabia que existia. Exato. E assim, não precisa ir para o jovem super vulnerável. Eu aqui, por exemplo, não cresci com a tecnologia na mão, né, ali na infância, mas ali na adolescência, e para mim já foi descobrir um mundo novo. E uma coisa que eu comentei com o Fernando é que, hoje em dia, eu percebo que está sendo assim ao contrário, né? Porque eu tenho contato com adolescente, família. Assim, eu não cresci com a tecnologia na mão aqui em casa. A gente tinha um computador que assim, era racionado. Exatamente. E ali era uma vez na semana que eu podia usar na minha adolescência. Assim, era super controlado aqui. E aí eu acho que isso despertava a curiosidade da gente, não ter crescido ali com a tecnologia. E eu vejo os adolescentes agora que nasceu já com o computador na mão, eles não têm essa curiosidade. Eu acho que porque para eles é o normal. Então... É normal. Eu digo que eles já nasceram com o DNA de internet. Tá dentro deles, né? Porque desde pequenininho eles pegam e numa boa, vão fazendo numa boa, né? Agora, pra gente, pra você ainda é nova ainda, mas pra mim, meu Deus do céu, é um bicho de sete cabeças. Já sei muita coisa, mas mesmo assim ainda me perco. Porque a gente não foi criada nisso, né?
Agora a gente está fazendo, mas os meninos aqui, todas as crianças, eu estava dizendo a ela, Fernanda, que aqui todos eles começam com um projeto. Eu não dava noção, assim, não tinha noção disso. Aí eu pergunto para eles assim, o que vocês estão fazendo? Perguntavam, nós estamos fazendo um projeto, tudo em projeto. Então, é isso que ela falou. Então, já quando entrar para trabalhar, já não vai ter problema, né? Sim, mudar tudo, né? Porque o projeto, para nós, sei lá, para os alunos que a gente fala, projeto é fazer o sonho acontecer. Pequeno, médio, grande, não importa. Pode ser a festa junina ou chegar na lua. Mas na hora que entende isso, muda tudo. É isso mesmo, muito bom. E eles fazem desenho, eles trabalham também com Canvas, né? Fazem os desenhos, fazem os vídeos. Olha, eu estou assim encantada, porque quando eu via, eu olhava lá, eles são sempre muito bons alunos, nunca precisa olhando assim. Ele tem os pais também, né? Mas agora que eu estou entendendo, né, de um tempo para cá, aí eu vejo que eles me mandam. Eu falo, gente, que projeto lindo! E todos, quando eles eram pequenos ainda. Tá certo, então vamos lá. Uma dúvida, não, essa parte aqui nos pontos de atenção que eu queria passar com vocês. Esse daqui eu achei tranquilo, tá? Porque onde eu trabalho é muito comum isso, tá? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa prestar atenção nessa questão de acessibilidade. Então, para mim já é algo comum. Live, a gente traz ali a autodescrição, intérprete de Libras, essa linguagem simplificada. E a linguagem simplificada, assim, é algo que eu acho que é extremamente necessário. Já é um assunto que ou acham muito chato ou acham muito interessante. E aí, assim, é os dois extremos, né? E aí eu acho que a linguagem ali é o que a gente tem para chamar atenção. Se for muito técnico, não vai adiantar. Esse ponto aqui de atenção... Por exemplo, esse do Libras, assim, só para pegar um exemplo de como as coisas são dinâmicas e outra coisa que eu acho muito interessante. O que a gente tinha de Libras? Nada. Aí, dentro do Futura Cientista, a gente tem uma das alunas que participaram, que está com a gente, na verdade, uma professora. E aí, a gente falando de projeto, falando disso, ela trabalhar com Libras. Eu acho que eu podia fazer um trabalho de Libras no laboratório, porque, aliás, a gente percebe que tem um problema imenso, no caso lá são meninas, no laboratório, e a comunicação é terrível. E aí a gente falou e a gente montou o projeto, inclusive o projeto está lá em avaliação, deve ser aprovado pelo Futuros Cientistas e o CNPq. E aí a gente olha um para a cara do outro e diz que nós não temos. Taislane, você ajuda a gente a fazer e explicar para nós mesmos. Então, essas coisas são muito... Porque ela foi alguém que chegou, esse projeto dela chegou agora, chegou esse ano, e pegou algo que aí eu fico muito feliz que você diz, não, mas para nós isso já é uma realidade, eu estou acostumado, etc. E aí, para alguns, você vai poder ajudar a dizer, mas eles não endoidaram, isso é necessário mesmo, lá. Não é só alguns, isso é necessário sim, tá? E a outra, o do Universal. O do Universal é outra coisa que a gente mexe muito, porque o para todos, o IA para o bem de todos, o para todos, na hora que você pega os conceitos do design universal, a história do para todos, não, é por causa do deficiente, não, é por causa do não sei o quê, até que não. Mas existe um design que dá certo para todo mundo. Deficiente, rápido, atleta, não sei o quê. E na medida que a gente vai vendo isso, qual que é o grande problema? Se você vem da área de tecnologia também, ou corporativo, é a comunicação. Ou seja, ninguém entende nada, porque é feito para não ser entendido também, ou complicado. E esse descomplicar, a gente foi tendo experiência, acho que eu comentei, assim, nossa primeira reunião de voluntariado, a gente falou, perfeito, então agora vamos chamar os alunos na pandemia. Fazendo vídeo, produzindo, primeira reunião não apareceu nenhum dos alunos.
Aí chamei no telefone, o que houve? Ah, tio, se vai ser nesse negócio igual da escola, não vai rolar. Por que é igual da escola? Não, você não sai igual da escola, vocês se importaram com a gente, estão fazendo, mas por que você falou de novo igual a escola? Esse negócio do Google que come crédito a gente não pode usar. Como é que é? A escola usa esse negócio do Google que come os créditos, a gente não pode usar. Fui usar, acabei com os créditos da minha mãe, quase apanhei, não posso entrar mais. E aí a gente vai descobrir, tá bom, então você não pode usar o Google, não pode usar o Google. Como é que a gente continua ensinando do mesmo jeito? E então vai para o celular, vai para o mobile, e aí descobre o seguinte, aí esse atende todo mundo. Então, e sempre pensando nisso que está muito nos fundamentos da história do Universal. Mas vamos continuando. Nesse ponto aqui de proteção de dados dos participantes, aí queria confirmar se é isso mesmo, porque eu lembro que em uma agenda que a gente teve, você comentou que o contato direto que vocês têm é com a escola, e aí a partir do contato com a escola traz os jovens ali. Seria isso mesmo? Ou tem a possibilidade de, por exemplo, algum adolescente ali, algum jovem que participa de algum projeto daqui de dentro tenha vindo de fora sem ser da escola? Então, tem duas coisas. Então, por isso que eu acho bom assim, a gente ir pegando item a item, porque aí a gente vai super focado. Primeiro, era na escola até a pandemia. Na pandemia, a gente falou, então a gente quer atender não sei o quê, a escola não vai dar, não tem contato, não sei o quê, mas a gente quer. E aí foi outra coisa que comentei, eu falei, não dá, então grupo de WhatsApp não tem, grupo não sei o quê. Tem Instagram? Não tem. Tem Facebook? Tem. Então pode fazer um comunicado no Facebook que a gente está querendo ajudar e põe o dado de contato. Ele fala, não vai funcionar, mas faço isso. E não tenho nada a ver com isso. Então, o que fez a gente, inclusive, ganhar o LED, foram os alunos que vinham porque eles queriam, eles iam para cima, dentro de um cenário em que a situação da escola, e a escola estava num caos total, pensando na pandemia, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nem cabeça. Vocês querem fazer, vamos ver. O que aconteceu depois da pandemia? Um monte de gente, agora que passou da pandemia, não precisa mais, volta para o tradicional, volta para coisa. E aconteceram duas coisas que acho importante compartilhar com vocês. O fato do projeto ter ganho o prêmio, ter tido sucesso, não sei o quê, começou, tá bom, eram 6 alunos. Não, vamos fazer agora com 56. Não, mas agora com 200. E a questão da pressão do corporativo em projetos que dão sucesso. Agora vai fazer 400. Eu falei, mas é impossível esse projeto funcionar com 400 alunos, pelas características, etc. Só que aí vem a pressão de um lado, inclusive econômica, e as escolas onde estavam que não queriam perder o apoio. Mas então a gente põe os outros alunos. E aí deu ruim de vez, e aí caiu a ficha, para nós serviu como lição, que o que fez a Link acontecer são os que você falou. Os que vêm com autonomia, com iniciativa, e eles são os multiplicadores. Então, aqueles alunos que a gente chamava lá atrás de os admin do WhatsApp, eram os que falavam, nossa, eu estou super afim, você conhece mais gente que está afim? Então faz o seguinte, vamos fazer um grupo do WhatsApp, você põe os seus colegas e a gente começa, faz um grupinho. Hoje, 2025, a nossa prioridade total é retomar a Link que fez toda a diferença. E a Link que fez toda a diferença tem duas coisas. Não tem aluno empurrado e não tem voluntário empurrado. Porque a outra coisa que foi acontecendo, disparou o número de voluntários. Aí chegou uma hora, o pessoal da tarde falava, Fernando, o que você quer fazer, você precisa de um voluntário, que eles chamam de empreendedor. Tem cabeça de projeto, tem iniciativa, etc. Aí tem um gráfico, tem um programa de mentoria deles lá, isso é 2% de todos. Você quer fazer isso? Aí, só que como a chamada vinha, a gente caiu numa outra coisa que a gente compartilha. Não, claro, mas então vamos dar um jeito, vamos acolher. Aí o que acontecia? Aqueles que se mexiam foram massacrados pelos que precisam de um monte de apoio. Então hoje, qual que é a nossa posição? O aluno
tem que ser aluno que quer fazer. E o voluntário tem que ser aquele que quer fazer projeto. Esse voluntário que quer fazer projeto, como a Sara, tem uma autonomia que, de repente, ele diz, Fernando, eu preciso, inclusive, de alguém para me apoiar no meu projeto. E, de repente, ele diz, inclusive, eu conheço alguém. Então, hoje, a nossa lógica é o seguinte, de que a Sara pode, e, por exemplo, já está acontecendo alguns, chamar alguém que acha que mesmo, ou aqueles que, no fim, não conseguem pensar em projeto, mas vê o da Sara e fala, nossa, mas esse é o maior barato. E a gente fala, mas é sempre jogo de equipe. Então, conversa com a Sara. Por isso que a gente sempre fala para cada um apresentar, olha, a Sara chegou, a proposta dela é essa, quem se liga chega junto. Normalmente, quem chega junto? Os protagonistas e os que não estão descobrindo o que fazer, mas descobrem que o que você quer fazer é importante. Então, nos dois casos, o que eu queria destacar é que não tem que. Surge naturalmente. E a outra coisa que foi muito bom a gente ter aprendido, que tentar empurrar dá ruim. Não dá certo. Não dá certo. A gente acabou, outro dia eu conto, sei lá, aí o aluno vai vir, a gente consegue mentoria para o aluno na Microsoft, na Google, não sei o quê, e aí o maior problema para nós, o cara deu cano no diretor da Microsoft 3 vezes. Eu falei, cara, sério, não sei o quê, mas eu não queria participar, foi o diretor da escola que me botou nesse negócio, eu passei nem sei por quê. Eu falei, meu Deus, então tudo errado. E você queria nada. Inclusive ele me chamou, eu estava dormindo. E você falou para ele que estava dormindo e que esqueceu dele? Eu falei. Você imagina, você vindo do corporativo, imagina assim, o Jorge, Fernando, o pessoal da coisa queria saber, não, mas vocês arranjaram esse parceiro? Eu falei, meu Deus, de onde que a gente botou esse aluno? E tipicamente é aquela história do aluno empurrado. Tá. Então, assim, hoje está funcionando das duas formas, né? E aí, normalmente, o que vocês têm de informação de quem quer participar é só esses dados de contato mesmo? Ou tem mais informações, tipo, só nome, e-mail, essas coisas mesmo? O que a gente está fazendo? A gente tem um histórico de alunos, a gente tem alunos que, nesse processo, considerando o tempo, já estão até na faculdade. Tem outros que eram o pequenininho, que agora já está no fim do fundamental, do ensino médio. O que a gente faz? Esse número é em torno dos 1000 e pouco. Qualquer coisa que aparecer, a gente conta para eles. E aparece, não aparece, etc. Agora, o que a gente está focando, e o seu projeto é um que é interessante, a versão 2025 nossa, o seu projeto, ele vem completo. Por isso que vai aparecer perguntas de desafio de engajamento de aluno, parceria, etc. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que os projetos que param em pé, eles são completos. Tá? Não, o aluno aparece do ar. Não, o aluno não aparece do ar. Eu tenho que ter uma estratégia de captação, de retenção, tem que ter perfil, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E tenho que comunicar tudo isso claramente. Agora, na hora que eu faço tudo isso, o projeto para em pé. Exemplo que eu assim, bem recente, acho que chegou junto com você a Kayla, e aí fez uma proposta com relação à educação financeira. A proposta dela com a educação financeira definiu claramente o perfil do aluno. E claramente o perfil da onde fazer parceria, uma delas, que é a Olimpíada, então com certeza, da OLTF, não sei o quê, mas qual o perfil do aluno? Então, uma das coisas que ela está fazendo exatamente nesse momento é descrever o perfil do aluno e como é que faz para achá-lo. E quem seriam os parceiros relevantes para conseguir fazer 2 turmas de 15. Não estamos falando de 500, mas conseguir ter um método. Olha, o método de avaliação de perfil é esse, de condução é esse. Eu não quero ainda ninguém me ajudando, mas na segunda turma eu preciso de multiplicador. Esse projeto com cabeça, tronco e membro, eu não tenho dúvida que para em pé. E fico muito feliz com a sua visão e a sua experiência,
porque com certeza você está entendendo o que a gente está falando e provavelmente você vai se sentir muito mais confortável se você falar, não, peraí, se o projeto tem cabeça, tronco e membro e raiz e eu cuido disso, eu fico extremamente tranquilo. Se o projeto é uma bolha, um balão que eu não sei onde ele está pendurado, eu vou ficar muito desconfortável, porque eu não sei onde está fundamento, eu não sei nada. Então, eu prefiro, e o que a gente percebe? Que quem sabe o que é projeto, diz, mas eu prefiro esse que pega o Canvas de ponta a ponta. Que pega cada caixinha do Canvas e diz, eu tenho isso, eu tenho que fazer isso? Não, de repente você vai falar, alguém precisa fazer isso, não é o meu perfil, mas eu sei o que é isso e por que é isso. Então vamos lá, vamos continuando. Aí vai ficar claro um monte, por exemplo, parcerias estratégicas aí. As coisas vão surgindo dentro dessa visão. Aonde a gente acha esse aluno, qual o perfil dele, para onde que a gente leva, que seria sucesso. Então tá bom, então vamos falar de indicador de sucesso. O que é sucesso? A gente acha que aí sim fica bonito. Tá? Ah, Fernando, mas desse jeito leva uns 2 meses para sair a primeira turma. É. Tudo bem. Só que aí ele tem raiz, ele tem profundidade. Vai perguntando. Falei demais, pode ir perguntando. Não, eu acho que tá funcionando aqui minha cabeça, tá colocando as coisas em ordem, pensando. E aí as dúvidas que eu tinha, acabou que vocês foram respondendo, trazendo esses pontos. Então, o que eu agora aqui enxergo da minha parte é fazer essa estruturação do projeto mesmo, de início, meio e fim, e trago para vocês já com essa questão de prazo também. E uma coisa que eu vejo que, assim, podemos considerar um passo para trás, mas não acho que um passo tão para trás, porque uma coisa não impede a outra. Ver aqui dentro mesmo de toda a Link, estruturar essa questão mesmo de proteção de dados, entender o que está entrando aqui, se precisa mesmo, fazer, assim, digamos, a adequação, entre aspas, de LGPD, porque a LGPD, assim, as empresas precisam se adequar. Organizações sem fins lucrativos não têm algumas obrigações não são necessárias. Não são necessárias, sim. Mas precisa ter alguns cuidados. Então, eu acho que é importante, porque, na minha visão, assim, não faz nem sentido a gente levar algo para fora, sendo que aqui dentro de casa não está sendo feito. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de apoiar nessa parte também aqui dentro da instituição. Tem alguns questionamentos que eu posso fazer, depois a gente pode marcar alguma agenda, pode ser por um documento mesmo, eu mando e vocês me trazem alguns pontos, para a gente conseguir deixar aqui dentro de casa redondo, tudo funcionando certinho, mas isso não impede, né, do projeto ali de conscientização dos adolescentes também funcionar. Então, da minha parte aqui, o que eu penso que eu preciso fazer é estruturar o projeto do Educa Digital, né, são 2 frentes, o Educa Digital ali estruturar, vou trazer para vocês toda a ideia de início, meio e fim, com todos esses pontos ali que tem de atenção. Posso já até elaborar alguns materiais, cartilha ali, algo que seja mais fácil. E uma coisa aqui que eu pensei que poderia ser uma possibilidade, que o Fernando trouxe ali, que essa parte mais digital, não está tendo contato direto com a escola, a escola não está sendo o meio do caminho, né? Instagram, criar uma página, de repente, sobre esse projeto, TikTok, que é onde eles estão, né? A gente precisa estar onde eles estão. Eu acho que seria algo bacana. Mas eu trago esse material para vocês ali, tudo do início ao fim, como, por quê, quando, trago certinho para vocês. E a outra frente que é apoiar vocês aqui na adequação, deixar tudo redondo ali de acordo com privacidade e proteção de dados. E aí também vou levantar alguns questionamentos que eu posso trazer para vocês, para entender se precisa adequar alguma coisa, ou se já está tudo certo, a gente só precisa trazer alguns documentos, ajustes finos. Mas aí eu também faço um checklist para vocês, vejo o que eu precisaria para analisar. Às vezes, assim, é só questionamento, tá? Só entender ali onde que entra, o que entra aqui dentro de dado, né?
Mas aí seriam essas duas frentes. Aí queria entender de vocês se faria sentido, além do Educa Digital, também trazer aqui esse apoio para vocês nessa adequação. A resposta total, inclusive por causa de uma das coisas que você falou, não adianta a gente falar para os outros e não fazer. E não fazer. E a gente tem uma atenção grande, e aí, por exemplo, você trazer atualização, porque nessa caminhada, por ter participado pelo VOA, GESC, Melhores ONGs, Servidor, etc., a gente tem uma quantidade muito grande de todos esses processos estruturados, que senão não teria conseguido obter as próprias certificações. E lembrar, eu vim do mundo corporativo de certificações da área, inclusive, de tecnologia. Então, para nós isso sempre foi importante e foi considerado, principalmente no início, um diferencial da Link. As coisas precisam ser atualizadas. Em especial, a questão do LGPD, a gente tem duas coisas. Por exemplo, o nosso processo com Atados, ele é 100% através do Atados, porque a gente se apoia a que todos os processos do Atados são validados. Então, um monte de gente, mas por que a gente não faz? Porque aí a gente tem que fazer tudo isso aqui, que não faz o menor sentido e a gente não tem estrutura. Então, essa é uma coisa. A outra é buscar parcerias que sejam excelência. E tem uma área que nos preocupa muito e você pode ajudar, que é o seguinte. A gente, em 2022, quando a gente ganhou o Melhores ONG lá de ONG pequena, a Visão Mundial ganhou de educação, nós somos parceiros e a gente estava conversando, eles trabalham com crianças, ele tem o junto pelas crianças. Ele falou, nossa, vocês trabalham com criança e adolescente de forma remota, né? Nossa, eu queria muito fazer isso, mas eu morro de medo. Por quê? Como é que vocês fazem para controlar e resolver todos os riscos que tem? Não, o que a gente fala do menino com menino, cuidado. Eu falo, isso daí não é suficiente. E aí ficou esse negócio na cabeça. As coisas acontecem, os cristocidentes. No fim, a gente acabou se tornando parceiro formal deles e teve que ser aprovado no processo de compliance internacional deles, porque a gente era uma ponta. E aí voltou no mesmo ponto com relação à nossa questão de segurança de dados e relacionamento com criança e adolescente. Aí ele falou, o que você tem não é suficiente, então eu preciso que você faça o seguinte, você tem que cumprir o meu. Cumprindo o meu, a gente pode formalizar o contrato e você tem que subir a régua. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente fez o contrato com a Rumo Logística, e ela tem um nível de governança muito alta, ela também exigiu subir alguns padrões. Aonde que a gente tem a situação que a gente precisa... Quer ver uma coisa super simples? A gente tem uma quantidade de dados imensa, 100% Google, 100% coisa. Por que tem que ser usuário link? Porque domínio, certificação, segurança, está tudo enfiado na link. Você tem controle de acesso de tudo? Tem. Portanto, você tira essas coisas. Eu vim do mercado financeiro de tecnologia, em que seria inadmissível ter outra forma de contato. Mas não pode copiar, mandar. Não dá para mandar os WhatsApp. Não posso te dar os WhatsApp dos coisas. A não ser que ele te dê. Como é que você vai me dar? Então você se vira para ter relacionamento, porque eu não vou dar. E às vezes dá uns perrengues aqui dentro, por não entendimento disso. Mas é só copiar. Mas não pode. Então é muito importante, por exemplo, na hora que você vem ajudar, porque dentro do ambiente escolar, tem hora que diz que, sei lá, a link é neurastêmica. Tá? Por quê? Porque a gente diz, olha, você pode tudo se você estiver com o usuário link, dentro do domínio link, com todo o acesso controlado. Mas tem que usar aquele e-mail? Tem. Pô, mas eu tenho o meu, eu faço uma confusão com o e-mail, eu perco a senha, não sei o quê. Nada como aprender com os erros. Um dia se perturbaram tanto que eu falei, tá bom, pode usar o seu. Acho que não levou um mês para dar ruim. E falar, e volta. E aí na hora que alguém fala, viu o que aconteceu?
Então o que acontece? Você não consegue usar o e-mail, você não consegue isso, você não consegue aquilo. Vamos perguntar se ele tem condição de atuar no mundo digital? Tá? A gente quer incluir todo mundo. Sim, mas a gente tem que botar essa régua. Então, por exemplo, para nós é muito importante você trazer isso, porque a escola também não sabe fazer isso. A escola, para ela, o controle é ter fichinha. Então, se tem a fichinha, quer ver uma coisa loucura? A gente tem, os alunos são menores, tem que ter autorização. E a gente criou uma autorização digital. E aí a gente tem escola que, essa autorização digital sua não serve para nada, não sei o que, eu quero no papel. Eu não sei, eu sinto mais segurança na minha. Aí a gente conversa, aí vai sair para fazer uma atividade, aí chega os alunos que não tinham autorização, não sei o que, chega com tudo. Aí a gente, quem foi que assinou? O coisa assinou todos, essa daqui fui eu, não sei o quê. Ô, dona diretora, eles dão uma volta nisso. Agora quero ver eles conseguir dar mais trabalho e trapacear no digital. Mas aí a mãezinha não tem, não sei o que, etc. Então são coisas que a gente tem que ir aprendendo, tá? E que você vai ajudar muito para conseguir falar, tem que fazer isso, está dando esses problemas na hora que faz isso. Vamos pensar como é que faz, tá? Então, algumas coisas a gente sempre tem que achar. Aí a gente volta para o universal. Como é que faz tudo isso de uma maneira que todo mundo consiga usar, inclusive a mãezinha que... E aí a gente foi ver das mãezinhas. O que fez? Nada, a minha filha falou digita aqui. Aí está com o WhatsApp dela, com o e-mail dela, e na hora que a gente fala com ela, ela fala, eu aprovei isso? Você aprovou, está aqui da senhora. Mas minha filha falou, era só para eu apertar aqui. Então tá bom. Então esse negócio, agora a coisa, isso daí para nós não é tão sério quanto a questão do risco sexual. Então esse é seríssimo e só aumenta essa confusão. Então o que você puder ajudar a gente nessa área, que é a questão do menor. A gente tromba com cada confusão na área de governança. Uma delas, a gente vem usando IA direto, e aí eu descobri, por exemplo, qual IA que não dá bola para a criança e qual não dá. E a gente está tentando lá usar o processador de imagem do ChatGPT, que está muito legal, e toda hora que a gente põe criança, remoto, não sei o quê, minhas normas de conduta não me permitem gerar essa imagem. Meu Deus, mas é o que está mais perfeito, não sei o que, etc. Como é que faz? Faz no Canvas, faz você. E aí, ou então eu vou tirar a criança, então eu vou botar um desenho. Não, mas queria imagem realista, não posso fazer imagem, ainda mais com diferença de idade. Então, essas coisas são tão importantes que você consiga mostrar que elas acontecem. Segurança na rede social, etc. Então, se você considerar tudo que você propôs, um agente corporativo, com certeza. Mas, você fala, o foco do público é menor. Mas aquele menor agora já tem 23 anos, a mãe tem 70, tá bom, mas o foco do público é menor. E nisso a gente precisa ter excelência. Então, a gente tem documentos que talvez vai ser muito interessante, que de repente o primeiro que eu estou pensando é o assessment da visão mundial mesmo, da Rumo, de você reler. Eu falei, Fernando, nossa, eles são bons, nossa, atende, sei lá, acho que eu até colocaria o do Atados também. Nossa, que bom, tá em ordem. Nossa, mas esse daqui eu acho exagerado ou esse daqui está atrasado. Então, vai ser muito importante para a gente, sim. Equilibrar tudo, né? Deixar tudo principalmente, você vai rapidinho entender que dentro do ecossistema da Link, às vezes a polêmica é aqui dentro. Sim. Mas não pode, mas não pode. Tá. Eu imagino, se até em empresa costuma ser assim, o problema mais interno, imagina aqui numa instituição. Assim, só do e-mail já vinha ali com o domínio de vocês, eu achei bem bacana, nunca tinha visto, assim, é difícil ver em instituição
que pega voluntário assim, que utiliza cada um com seu e-mail próprio da instituição. Só nisso eu falei, nossa, caraca, que legal. Foi uma surpresa bem positiva. E por exemplo, esse item, assim, uma das coisas que a gente, quando montou a primeira coisa que a gente fez, a gente sabia que tinha um programa da Google. É dizer, a gente tem que ser aprovado e atender todos os requisitos do programa da Google, porque eu quero usuário limitado de toda a plataforma dela. Para a gente usar desse jeito e para os alunos aprenderem a sair do informal e começar a usar os recursos todos licenciados. A gente tem o da Microsoft também, tem, por exemplo, foi citado o Canvas aqui. Pô, não, para de usar o Canvas pirata. A gente tem ele completo, autorizado, inclusive com a questão de grupo, de equipe, não sei o que. Se você gosta disso, aprende a usar direito. E não é pirata? Não é pirata. Não, mas vocês têm dinheiro. Não, a gente não tem dinheiro. A gente atende requisito. A gente sabe que existe e vai atrás. E é incrível, e você vai poder também colaborar nisso, que você falou, pô, mas é difícil achar. Eu achava que era importante e fui para cima. Quando a gente foi para o Melhores ONGs, e a gente veio do VOA lá da Ambev, um dos requisitos do Melhores ONGs é, você tem o domínio BR regulamentado, porque se você tem isso, você já atendeu um monte de coisa. Agora, se você tem isso, abriu todas essas portas. E a gente fala hoje, 5, 7 anos depois, e olha, e fala, por que você não tem um registro BR de ONG resolvido? Ah, não, é complicado, é isso e aquilo. Além da credibilidade, a quantidade de recurso que você perde, tá? Assim, não tem ideia. Então, aquelas coisas do passa o amadorismo, em que a gente acha importante estar levando, e com certeza eu acabei de ganhar uma aliada para ajudar a defender. Você já fica, olha, vai vir pedra. E vai vir pedra. Ah, não, Fernando, essas coisas não dá. A gente tenta cortar os intermediários. A coisa ficou mais complicada quando ficou aquele negócio de quantidade. Aí a gente vai lá descobrir e aí começa a checar a informação. E uma das coisas, a gente começou a fazer mensageria e aí usou lá o WhatsApp e aí começou a mandar mensagem para o WhatsApp para reforçar. Eu falei, peraí, mas está indo tudo, a Bel vai entender, está indo tudo para o Bibi. Mas o que foi que aconteceu? Por que todo mundo está com o WhatsApp dele? Você vai dizer, não entrava, entrou. Aí por que tudo está com o e-mail dele? Não entra... Aí volta, bloqueia. Pô, Fernando, você me ferrou, agora não entra mais. Nem podia ter feito isso. Pô, mas esse negócio do Google aí também não dá, não, infelizmente não dá. A gente não usava autenticação de e-mail. Virava essa confusão toda. E aí você pode ajudar muito, então vira a chavinha e põe que agora tem que autenticar e-mail. Mas agora não dá mais para pôr 3. Não dá. Agora eu sei quem é quem, etc. Tá? Surgem outras confusões, porque perde senha toda hora, etc. Então são coisas para a gente ir se divertindo, faz parte. Mas fiquei muito feliz com os pontos de atenção que você levantou, e eles são muito importantes, sim. Fechou, então. Eu vou fazer esses dois materiais, essas duas frentes, né, para vocês, o material do Educa Digital, e levantar aqui quais documentos, quais questionamentos eu preciso de resposta de vocês para ver essa questão da LGPD. Mas eu já fiquei bem feliz, assim, foi bem positivo ver essa questão Google ali tá alinhado, isso é muito bom, como comentou, credibilidade ali, e a questão também da Atados, quanto mais ali ter uma forma de ter aquilo automatizado, que não seja de uma forma manual, tem uma ferramenta para utilizar, que seja segura, como é ali o caso que vocês verificaram, Atados tem a segurança deles, Google, né, nem fale. Então isso já me tranquiliza, já acho que o trabalho assim não vai ter tanto problema, e aí esses pontos de problema interno que o Fernando comentou, acho que sempre vai ter, né? E aí acho que também é conscientizar o pessoal, até os voluntários mesmo, eles têm que entender o que precisa, é a segurança deles até mesmo, então é super importante. A gente
insiste muito com os alunos, a gente fala muito do ESG, de que o melhor lugar para trabalhar é quem é ESG de verdade, não é greenwashing. E quem é ESG de verdade tem padrões mais altos de salário, de atendimento, de reconhecimento, mas de exigência de coisas mínimas também. Então, coisas, mas todo mundo aceita. Então, mas se você fizer isso, aqui, você já nem entra. Em compensação, tem tudo isso de benefício. Aprende a fazer essas coisas direito, porque vai ser bom para você, para ter acesso às melhores oportunidades. Não é porque é chato, é porque as oportunidades ficam muito mais fáceis. Então, é importante sim, e ficamos muito felizes com essa sua visão. Vamos achar coisas, etc., e achar gargalos, com certeza, tá? E que a gente sempre está buscando forma de resolver. Tá? Outra coisa que você viu, e não sei se você vai se surpreender, é o seguinte: o que a gente viu? Tá bom, a gente tem as atividades. Na medida que a gente quer que todo relacionamento formal seja consistente, aí de repente a gente falou, a gente vem com uma consistência muito grande do lado de gestão de projeto, corporativo, etc. E a gente sentiu falta da maturidade do gestão pedagógica. E aí a gente chegou à conclusão, bem, vamos começar a trabalhar isso com coisas básicas. Você viu que no seu relatório já veio quais eram as ODS, quais eram as metas da ODS, porque estamos falando no mundo ODS e ESG, isso daí é requisito básico primário. O outro, os componentes BNCC. Então, os componentes BNCC, Fernando, eu não sou pedagoga, não entendi nada, né? Mas na hora que você entender, você vai ver, tá bom, é só um modelo lógico bastante organizado, porém, na hora que a gente consegue ter clareza disso, ele é automaticamente elegível por qualquer diretor, secretaria de educação, ou qualquer avaliação pedagógica, que tira, de onde vocês tiram essas coisas? E aí passa a estar fundamentado. E o que eu estou achando muito interessante é que, como é um processo novo, não é tão novo assim, já faz alguns anos, mas essas coisas estão meio devagar aqui na educação, tá? Eu venho me surpreendendo, tá? Do mesmo jeito que o seu projeto atendeu uma quantidade muito grande, de quantas coisas a gente está atendendo e que a gente cria a ponte de diálogo com a escola. Então, a gente teve essa avaliação, e a última que eu queria comentar do Futuras Cientistas. O Futuras Cientistas, quando a gente foi vencedor junto, aí resolveu fazer projeto junto e se inscrever no edital dele e do CNPq, e a gente foi com 3 projetos, ironia da ironia, a gente foi 3 projetos, e o Dom Fernando foi o reprovado. Ainda bem que foi para a segunda época, e aí para fazer readequação. E aí 2 coisas que me marcaram. Fernando, seu projeto é incrível para a indústria. A indústria é perfeito, era o Mares Limpo. Só que a gente está falando de pesquisa e educação. A gente não conseguiu achar nada de pesquisa, de fundamento. Cadê a metodologia científica? Aí fiquei olhando o projeto, não tem. Aí a gente colocou o desafio ODS e diz, esse está perfeito, tem metodologia científica, esse é inquestionável. Por que a gente está falando? Porque, de novo, o que a gente percebe? Quem vem do mundo de projeto pega isso rapidinho. Se você talvez... não, eu não fiz formação acadêmica, não fiz doutorado, não sei o quê. Você vai olhar a metodologia científica e vai falar, isso daqui é um método extremamente racional, aliás, isso é puro bom senso. E claro que fazendo desse jeito fica melhor. Então, o que a gente está fazendo hoje? Tá bom, esses requisitos para nós se tornam básicos. A que distância está? Não sei. O que eu estou extremamente feliz é que, até agora, todos que conseguem fazer projeto, ninguém falou, eu não entendi nada. Tá? A gente está muito triste que a gente, por exemplo, no Futuras Cientistas desse ano, veio muito professor, olha, a gente vai ajudar você a fazer o projeto, tudo, não sei o quê, e a gente percebeu, nossa, o problema do ensino está pior do que a gente imaginava, porque ele não consegue entender o método. Então, por que eu estou falando? Porque hoje eu estou convencido que muito do que a gente quer fazer, a gente vai ensinar fazendo. Você que não é pedagoga, está no direito, passando
o IA, de repente vai estar o meu projeto. Quer ver algo bem simples? Aí eu encerro também, que a gente já passou. A gente chegou, alguém que você vai conhecer também, o Guilherme, e ele trabalha na área financeira, no Banco do Brasil, e queria fazer um projeto de IA com propósito e formação de consciência. Aí o processo dele foi nas duas avaliações, eu não lembro se a sua passou no Futuro Cientista, passou nos dois, mas o dele foi. Na segunda reunião, ele já estava com o projeto dele adequado para a metodologia científica. Eu falei, olha que diferença tem quem tem conteúdo. Eu falei, você conhecia? Ele falou, não, fui ver. E ele que falou, aliás, eu sou de banco, de mercado financeiro, mas essa coisa, essa metodologia é o óbvio, aliás, eu adorei. Aliás, fez todo sentido para mim as 4 perguntinhas básicas. Então, não fique assustado, às vezes pode ser que tenha alguma coisa que você nunca tenha ouvido falar, a gente procura junto, se não sabe vai procurar, mas a gente assume a responsabilidade de ensinar fazendo. Fechou, combinado. Feito? Então, combinadíssimo. Muito obrigada pelas explicações, acho que esclareceu bastante. Quando eu vi o retorno ali do projeto, gostei bastante, está bem detalhado, mas ainda surgiu aí umas dúvidas na cabeça, mas esclarecidas. Já foram sanadas. Já sim. Tá. Foi muito bom. E a coisa que você fique tranquila, é acertar o timing. Então agora, meu Deus, mas isso daqui é atividade que não acaba mais. Fase 1, fase 2, fase 3. O que eu vou fazer agora, depois, e o que eu não vou fazer. Ouve, toma coragem, Fernando, isso daqui eu não vou fazer. Não dá, isso para mim não dá. Ou eu não entendi, eu acho que não precisa, tá? Ou então eu não entendi, ou então alguém faz, ou então é 2027. Que é outra coisa racional para garantir, não, por quê? Porque o que eu estou propondo vai sair. Então sempre esse compromisso tem que estar claro. Eu fico de te mandar uma mensagem pelo LinkedIn, não sei, confirmando quando eu consigo mandar para vocês esse documento ali com toda a estruturação do projeto e as recomendações que tem ali no relatório, porque na semana que vem eu estarei 2 dias em evento externo da empresa e aí a semana fica mais curta, fica mais corrida. Mas aí eu levanto aqui até quando eu consigo passar essas informações para vocês e aviso, tá bom? Então, 2 coisas. Uma que a gente vai propor é você pensar qual é a sua agenda regular viável. Pode ser que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas uma agenda regular que não fica, que para esse negócio do precisa achar. Não, já está definido. O ideal é uma semana, semanal, se não der, quinzenal, em que de novo você define, a gente ajusta, porque a comunicação vai ficar muito mais simples. A gente vai estar usando o Classroom, eu não lembro se já está criado ou não, você vai estar com acesso, ele vai ser o repositório, e lembrar que ele é o repositório nosso, de gestão, coordenação, administração, e vai ser o do aluno, porque a única coisa que muda é permissão. Então, vai ter 2, 3, 5, nada, vai ter um só. Mas os documentos, o aluno vai ver. O aluno não tem permissão, ele não vai nem enxergar, está no mesmo drive, está no mesmo coisa. Então, essa forma do simples, um ponto focal, um lugar só, etc., se pode entrar, entra, se não pode entrar, não entra, se não deve ver, nem ver, é outra coisa que a gente procura fazer no simples, porque senão começa a ter um monte de versão, onde é que foi parar o documento, o que é que está, depois ninguém acha nada, etc. Mas, nossa, super feliz, Sara. Bem-vinda, bem-vinda. Muito bom mesmo. Bora lá. Fechado. Obrigada, pessoal. Obrigado a você. Obrigada. Tchau. Bye, bye. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Pra vocês